Muy buenos días, un saludo al Muito bom misionero dia, Miguel uma Bermúdez Marín saudação ao missionário y a Miguel todos los Barmuz Marim, a ministros y todos os hermanos y ministros, hermanas de irmãos e diferentes irmãs de países diversos que están países que estão conectados a través del conectados satélite Amazonas, el através do satélite satélite Eutelsat Amazonas, 8, pelo satélite allá en Eutelsat África, 8, lá en na Uganda, África, que em están Uganda, que reunidos estão reunidos también algunos também pastores alguns pastores y reunidos em demás Uganda e lugares, nos y outros también por lugares e internet. também pela Que Dios internet. les bendiga Que Deus os grandemente abençoe hoy, sábado grandiosamente. Hoje, 23 de sábado, agosto 23 de de agosto este deste año ano de 2025. 2025. Pueden tomar Podem asiento si están assentar-se en se pie y estiverem si de tienen la pé bondad. por obséquio. Hay un Tem mensaje uma mensagem de un saludo que de uma predicó saudação que el pregou o doctor William doutor Soto William Soto Santiago el Santiago no dia 24 de 24 de julio junho del de 2008 en El 2008 Salvador em El Salvador y e hablado vía foi falado telefónica a via Venezuela. telefônica para a Venezuela. Dice ahí el Diz doctor aí o William Soto, doutor William Soto, por eso é por isso el reverendo que William o Branham, reverendo cuando William fue Branham, quando ele foi transportado al futuro, transportado para o Dios futuro, le mostró Deus una mostrou gran para ele uma carpa grande que carpa, para él tenda, que para parecía ele una parecia carpa uma y tenda también e una também uma catedral. catedral. Y ahí E estaba aí un estava cuartito um pequeno pequeño quartinho, y estava aí, allí estaba e la aí, presencia de aí Dios. dentro estava a Muchos presença de Deus. milagros Muitos y milagres, maravillas maravilhas eran hechos eram cuando las feitos quando personas as pessoas estaban en la estavam línea na de fila de oración, oração. pasaban, Elas passavam, entraban a ese entravam nesse cuartito pequeno pequeño quartinho ou no y quartinho no pequeno e sabían elas não sabiam qué había o que é que sucedido, tinha acontecido pero com sucedía el elas, mas milagro. acontecia o milagre. Recuerden que ya ahí el Lembrem-se que hermano Branham, já aí o irmão Branham, cuando fue já quando ele foi transportado a transportado ese para esse lugar, lugar, a esa para actividad, essa atividade ou reunião, ya se había já estado se llevando a tinha cabo sido feito, ou vinha se muchas realizando actividades muitas antes atividades hasta anteriores llegar a estas, a até esa que él chegar vio. a essa atividade que ele O viu ou sea que chegou. todo Ou seja, ya que tudo estaba já allí estava establecido, estabelecido aí, ya tudo já estaba estava funcionando, funcionando aí, ya já estaba la estava, a logística, logística disso já estaba estava todo tudo, y e en ese momento nesse que él momento estaba em que ele viendo estava allí, vendo aí, ya veía já la se acción, via a ação, o ya movimento todo disso. lo que se Já estaba tudo o que se llevando a estava cabo en realizando ou las fazendo nas actividades atividades anteriores, él vio anteriores a allí essa, ele viu aí esa essa actividad, atividade, ele viu predicación, pregação, llamamiento, chamadas, fila de oración, fila de el oração, resultado de o las personas resultado cuando das entraban pessoas y quando elas salían, entravam e saíam, testimonios de o las personas testemunho das también. pessoas também De seguro testemunhando. Certamente había havia um tiempo tempo o algún ou momento algum en la momento na actividad atividade para dar para tiempo dar a tempo esos para esses testimonios testemunhos. y todas esas E cosas todas que él essas vio allí coisas que ele viu ya aí já estaba en su estavam máxima na sua expresión, máxima o expressão. sea, Ou estaba seja, todo tudo ya já estava siendo llevado sendo a cabo realizado ou en una feito de forma uma en forma donde onde el o pueblo de povo de Dios Deus y el e o mundo, mundo, porque porque recuerden lembrem-se que la que a tercera terceira etapa es etapa para la é para a novia, es para noiva, las é para as fatuas, fátuas ou es para los loucas, é para os perdidos y perdidos también para e los ciento também é cuarenta y para os cuatro cento e mil. quarenta e quatro O mil. Ou sea seja, que la que a tercera terceira etapa etapa sería la seria etapa a en donde etapa onde impactaría todo el impactaria planeta todo o Tierra. planeta Terra, o Y no mundo tan solo inteiro, el e planeta não Tierra, apenas o planeta el Terra, o cielo céu también. também. Porque Porque sin el sem cumplimiento o de la cumprimento tercera da terceira etapa y etapa de todo lo e que de vio el tudo reverendo aquilo que o William Branham, reverendo William Branham no viu, puede não ocurrir pode la resurrección. acontecer a Miren lo ressurreição. Olhem importante o quão de ese importante esse ministerio ministério, que que depende depende el dele, a regreso volta, de todos o los que han regresso de partido. todos os que partiram depende Y dele, desse ministério. el E a regreso, volta, o o regresso, ou sea, y seja, la na resurrección ressurreição y la e transformación de a nuestros cuerpos transformação de no nossos puede corpos ocurrir não pode si el título de acontecer se propiedad o no está título de en propriedade medio de não la raza está ou humana. estiver no meio da raça Es humana. la É a llave chave para que para las que as promesas promessas de la da dispensación del dispensação do reino reino sean sejam cumplidas. cumpridas. Sin el título Sem de o propiedad título de no puede haber propriedade não resurrección ni pode transformación. existir ressurreição nem Y transformação, al traer e él el ele, ao título de trazer o propiedad título a de la tierra propriedade para a terra y aí, tenerlo un tê-lo, hombre um homem ahí, tê-lo, sí se aí puede sim se llevar a pode cabo realizar ou fazer esos esses eventos. eventos ou Todos los que acontecimentos. han Todos partido, aqueles que incluyendo los partiram, incluindo os mensajeros que están mensageiros allá que en la estão lá sexta na sexta dimensión, ellos dimensão, están eles estão esperando, esperando, aguardando por aguardando toda esa por toda essa manifestación manifestação que que está está siendo llevada a sendo cabo por el realizada, Espíritu Santo feita en una pelo forma Espírito Santo de progresiva. uma forma progressiva. Primero es la palabra, que Primeiro es é lo a más palavra que é o importante. mais importante, em primeiro Ahora sigue lugar. Agora diciendo. continua dizendo. Luego Depois, dice el diz hermano o Branham, irmão el Branham,
o reverendo William Branham, que também que o anjo que o acompanhava e a coluna de fogo, ele a viu ela e ela foi até lá. Depois, ele também viu o anjo que o acompanhava, que foi até esse lugar. Agora, olhem, quando João viu o Espírito Santo descer em forma de pombinha sobre Jesus, ele o identificou aí. E o irmão Branham, em visão, porque ele disse: talvez eu não faça isso, ou seja, que talvez ele não o apresentaria diretamente, mas esta mensagem fará isso. A sua própria mensagem faria a apresentação daquele de quem ele estava precursando, anunciando. Agora, aqui na visão, Deus permite ao irmão Branham, sendo o precursor da segunda vinda do Senhor, permite ver onde, para quem, e quem é esse que recebe essa bênção. Ele viu o homem e viu até o nome. Ou seja, que o irmão Branham viu a mesma coisa que Jesus viu na primeira vinda do Senhor. João viu a mesma coisa que João viu na primeira vinda do Senhor. João viu aí aquele que estava precursando, anunciando, e o irmão Branham viu aquele que ele estava precursando, anunciando. Vê quão simples é tudo, tudo é simples e tudo corre ou anda em paralelo. O irmão Branham viu a coluna de fogo falando com mais alguém acima de onde ele estava, e ele escreve, lembre-se que ele escreveu no livro dos selos que estava falando com um profeta. E se ele estava falando com um profeta e ele foi transportado para esse tempo, ora, então tem que ser um profeta que está ou esteja vivo, tão simples assim. Não pode ser um profeta que já tenha partido ou se ido, porque ele foi a uma atividade que estava sendo realizada, feita. Agora, a mesma coisa que João Batista viu lá na sua primeira vinda, que identificou-se esse precursado, vendo a coluna de fogo descendo sobre ele. Agora, aqui na visão, o irmão Branham vê isso. E lembrem-se que ele disse que havia uma diferença entre o anjo e a luz, porque o anjo foi-se, ou se foi de onde ele estava, a ver se foi da sétima era, e diz que o anjo ainda estava com ele. E isso é o que está acontecendo neste tempo. Olhem, todavia estão lá, ainda estão lá. E onde é que está a coluna de fogo? Obrando, trabalhando no meio da sua igreja, através desse instrumento, desse véu de carne, que hoje está nesta terceira etapa, realizando, fazendo o cumprimento daquilo que foi profetizado. Viu? Simples que é tudo? Agora, continua dizendo, depois diz o reverendo William Branham, que também o anjo que o acompanhava e a coluna de fogo ele a viu e se foi até lá. E depois ele também viu o anjo que o acompanhava, que foi até esse lugar, e o irmão Branham também foi. E ele viu muitas coisas aí das quais não lhe foi permitido falar delas. E o anjo lhe disse: tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu tivestes a visão da carpa da tenda? Ou seja, que aí existe um nome aí muito importante. E esse certamente tem que ser o nome eterno de Deus. Nome novo do Senhor Jesus Cristo, de alguma forma ele o viu aí, ou seja, ele pôde vê-lo escrito, ou pôde tê-lo escutado. Olha, se pôde vê-lo escrito, é porque nos escritórios é colocado o nome. Não se coloca o nome de uma pessoa que já partiu ou se foi. Tem que se colocar o nome desse que está usando esse escritório. E assim identifica-se quem é que está por trás ou esse escritório é, como nos escritórios dos médicos, regularmente dos advogados, que fala assim, licenciado tal, advogado tal, e se for médico, doutor tal ou fulano de tal. E aí, quando ele vai, ele falou disso. Isso também foi falado pelo doutor William Souto em uma mensagem, ele colocou esse exemplo, e ele disse que quando a pessoa vai a um escritório, não seja que quando ele foi aí, ele viu como é que fazem nos escritórios, que colocam aí na frente da mesa ou do escritório. Vamos ver quem é o doutor
aqui. Olha, é o doutor fulano de tal. E assim é como ele pode ter visto esse nome, ou diz aí, ou pode tê-lo escutado, ouvido, porquanto tudo está sendo feito nesse nome e o instrumento sabe como usá-lo e como realizar tudo isso. E ele sabe que é sob ou debaixo do nome eterno de Deus. Sob esse grande eu sou, sob esse YHWH, sob esse nome que está sendo dado a conhecer, e já Deus abriu bastante esse mistério que só é dado a conhecer e só é compreendido por aqueles que serão transformados. Toda pessoa, ou qualquer pessoa que não será transformada e que não está na predestinação para ser transformada, não vai entendê-lo, não vai entender, não vai compreender esse mistério, senão que depois se dará conta ou perceberá, e então, se é para a vida eterna e não cruzou a linha, então dará a sua vida pelo ministério, pelo nome e pela obra de reclamação. Vê? Agora, olhem na mensagem Obra Mestra ou Prima, diz o reverendo William Branham aí na página 15, diz: agora observem, toda obra mestra é colocada em um fundamento de escultura. O monumento de Moisés, feito por Miguel Ângelo, está sobre uma peça de mármore de 3 ou 4 pés. Tem um fundamento ou uma base. Assim Deus, ao preparar esta obra mestra, Deus a colocou sobre o fundamento dos patriarcas. E no fundamento dos patriarcas, o primeiro foi Abraão, depois Isaque, depois Jacó, depois José. E aí os enumera: 1, 2, 3, 4. As 4 esquinas, e sublinha tudo isso e circula as 4 esquinas. Agora, Abraão foi o fundamento da fé. Em Abraão, novamente, coloca 1 e circula a palavra fé. Digamos que a obra mestra tem 4 fundamentos. O fundamento de fé foi Abraão. O fundamento do amor foi Isaque. E escreve o fundamento, escreve e anota 2. O fundamento, e agora escreve 3. O fundamento da graça foi Jacó. A graça de Deus com Jacó. Qualquer um sabe disso, mas em José, e aí escreve 4, e mais em José foi perfeição. Sobre isso foi que ele colocou o seu monumento, não sobre o primeiro fundamento, nem sobre o segundo, nem sobre o terceiro, senão sobre o 4º fundamento. Abraão tipificou Cristo e certamente Isaque também o fez em amor, ou com amor. Abraão fez com fé, Isaque o fez com amor. Jacó o fez pela graça, porque Jacó significa enganador. Isso era o que ele era. Mas a graça de Deus foi com ele. Mas quando chega-se em José, não existe nada contra ele, só um pequeno rasgunho ou fissurinha, porque o fundamento também tinha que ser uma obra mestra. Essa fissura, o arranhão, foi quando ele falou com seu pai, o profeta: fala ao faraó que teu povo é criador de gado e não de pastor. E aí está o arranhão em José, esse pequeno arranhão. Porque um pastor é uma abominação para os egípcios. Ele escreve do lado José. Agora olhe o que ele escreve atrás. Nas anotações ele escreve Abraão, escreve número 1 Abraão, e em cima de Abraão escreve Lutero. É igual fé. 2 Isaque. E em cima ele escreve Wesley. É igual amor. 3 escreve Jacó. W. William Marion Branham. WMB. É igual graça. 4 José. E escreve MYE, ou seja, Moisés e Elias. É o ministério, é esse ministério que Deus está operando nesse tempo, nesse último mensageiro. Agora vejam, em José, Moisés e Elias é igual perfeição. Agora olhem também aqui nesta mensagem que também foi uma saudação no dia 27 de julho de 2008. Aí foi
desde os Estados Unidos para Porto Rico, ou dos Estados Unidos para Porto Rico, diz o Dr. William Soto. O reverendo William Branham, quando ele foi transportado para o futuro, no dia em que o Senhor estaria fazendo todas essas coisas, ele também viu um pequeno quartinho de madeira nessa carpa catedral, em um lugar pertinho do altar, perto do púlpito. A mão direita, se a pessoa estiver no púlpito, ou a mão esquerda, se a pessoa estiver na congregação olhando em direção ao púlpito. E aí estava a coluna de fogo, aí estava a presença de Deus manifestada. Agora olhem, na mensagem dos selos, na página 133, no último parágrafo aí nos diz: agora, quando este espírito de nicolaísmo, ou seja, o anticristo, finalmente ele chega a se encarnar em um homem, então ele é coroado. Quando ele iniciou com um espírito nicolaíta na igreja, pois ele apenas era um espírito e não se pode coroar um espírito, mas 300 anos depois disso, chegou a se tornar um papa. Então foi quando coroaram. Não teve coroa quando ele iniciou, mas recebeu a sua coroa depois disso. Vê você? Quando esse espírito encarnou-se e chegou a ser ou se tornar um homem, a doutrina nicolaíta tornou-se um homem e então o puderam coroar. Não o puderam fazer isso antes porque apenas era uma doutrina. E olha o que ele escreve aí embaixo. Escreve: não podem coroar um espírito, tem que se fazer carne, e então o coroam. Assim é para o Espírito de Jesus e para o Espírito de Jesus. Corrigindo, assim é para o Espírito de Judas e para o Espírito de Jesus. Assim é para o Espírito de Judas e para o Espírito de Jesus. Ou seja, que os dois Espíritos, vejam, neste tempo final ou do fim, os dois Espíritos estariam encarnados. Em um, que é o espírito maligno, e no outro, o Espírito de Deus. Eu vou ler isso novamente. Não podem coroar um espírito. Tem que se fazer carne, e então o coroam. Assim é para o Espírito de Judas e para o Espírito de Jesus. Ou seja, que ambos os espíritos têm que estar encarnados. E lembrem-se de que esse espírito é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Jesus, e do qual o reverendo William Branham falou dele no livro dos selos, na página 134. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, ver, igualzinho como aconteceu com o espírito lá que saiu, o qual vejam, ele tinha que ter um homem para que o coroassem, o Papa. Agora, esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem de era em era, mas não se tinha encarnado, não o tinham reconhecido como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Os escolhidos, em cada era, não tinham reconhecido o mensageiro. Vejam. Quando este Espírito Santo que nós temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, vejam, nesse ministério messiânico, nesse instrumento, nesse véu de carne, o qual nele está o Espírito Santo operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Aí é onde vem a confirmação e a identificação como Rei, na sua obra de reclamação. Ele, em um escrito, nesta mensagem, a obra mestra,
Aí ele nos escreve aí atrás um escrito, ele escreveu algo muito importante, ele escreve uma obra mestra, 2 pontos. Que chegou à perfeição e tem a plenitude do Espírito Santo. É a palavra em carne. E em cima ele escreve Deus em um homem. Em nenhum dos mensageiros chegou a essa parte, senão que isso iria ser cumprido no último mensageiro dispensacional que está vivo no meio do povo de Deus, no meio do povo que o receberia. Agora continua dizendo nestas palavras de saudação. E ali estava a coluna de fogo, aí estava a presença de Deus manifestada, e aí também o anjo foi até aí, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham foi até aí, e também levou o reverendo William Branham até esse lugar. Aí também ele viu um homem aí. Agora vejam, se ele viu aí um homem, ora, tem que ser um profeta. Tem que ser um instrumento onde o Espírito Santo estaria realizando, fazendo tudo aquilo que ele estava vendo aí. Porque essa atividade tinha-se que ter um ministério nessa atividade que estivesse realizando, fazendo tudo isso. Nas atividades e nas campanhas evangelísticas, e em tudo isso você pode ver todo esse movimento e a pessoa pergunta, e quem é que está por trás de todo esse movimento? Ah, é o pastor fulano de tal, ou o evangelista fulano de tal, porque cada avivamento, em cada era, tinha um homem, tinha um nome, ou seja, o nome do mensageiro, um nome. Na terceira etapa, no movimento, e nestas campanhas que se estão se fazendo, e campanhas de cura espiritual, e depois se vai ir, gradativamente vai se tornando na física, porque também esteve acontecendo curas físicas, mas as campanhas, este avivamento de fé que traz, os trovões trazem, primeiro é para a cura espiritual. E vejam vocês que a pessoa pode chegar e dizer ou falar, mas e quem é que está fazendo tudo isso? Ah, é o doutor fulano de tal. Ah, então já sabe-se o nome dessa pessoa, desse instrumento, em quem que está realizando essas atividades. Agora, se ele viu aí, viu um homem, e diz, aí também ele viu um homem. E depois o anjo passa adiante e lembra, ele diz, tu te lembras do nome que tu buscavas quando tivestes a visão, ou seja, a visão da capa da tenda? Olha, nesse parágrafozinho ele está falando tudo, diz que aí também ele viu um homem. Ora, esse homem tem que ter um nome. E logo em seguida o anjo lhe pergunta, tu te lembras do nome que tu procuravas? Pois aí está o homem com um nome. Viram isso? Agora, todo esse mistério do nome, a fé de rapto e tudo isso, lembrem-se bem de uma coisa, só vão entender isso e compreender isso aqueles que vão ser transformados e raptados. Continua dizendo, portanto, tem um mistério muito grandioso aí. E esse nome não pode ser outro, a não ser o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Vamos pôr como tema o Espírito Santo coroado no último mensageiro, na terceira etapa, com um nome novo. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.